porque o presidente Lula afirmou hoje que não tem pressa para fazer uma reforma ministerial. A Marília Ribeiro está voltando conosco aí para trazer justamente essas informações. Uma grande expectativa em torno dos nomes, mas ao que parece a permanência de José Múcio na defesa era algo prioritário que o presidente Lula queria resolver e resolveu. Ele vai permanecer, portanto, no ministério. E quando seria então a possível mudança, Marília? Seja bem-vinda, bom dia. Oi, Marcelo, bom dia, muito obrigada. De acordo com o presidente Lula, ele não tem pressa em divulgar essa reforma ministerial e também nem data para que isso aconteça. Essa fala do presidente aconteceu em entrevista para o pool de rádios de Minas Gerais. Além disso, o presidente Lula também comentou sobre o futuro do ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que estava sendo cotado aí, para poder vir para um ministério do governo Lula. O presidente Lula que vem trocando diversos elogios, dando elogios a Rodrigo Pacheco em suas falas públicas. E ele disse que quer que Rodrigo Pacheco, ele reafirmou que quer que Rodrigo Pacheco venha mesmo como governador de Minas Gerais em 2026. Além disso, o presidente Lula disse que vai conversar com representantes do PSD, que é um partido de Rodrigo Pacheco, e também para poder sinalizar, ver o que vai acontecer aqui com essa questão da reforma ministerial. Outro nome, que ele acabou citando aí, que deve permanecer no governo, é de Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia. Ele teceu elogios a Alexandre Silveira, dizendo que o saldo é positivo em sua gestão à frente do ministério. Nós temos esse trechinho da fala do presidente para poder acompanhar agora. Eu estou tentando há muito tempo conversar com o Rodrigo Pacheco para mostrar que ele é hoje a figura pública mais importante de Minas Gerais. E que se ele quiser ser candidato a governador, ele poderá ser o futuro governador de Minas Gerais. O Alexandre Silveira é um ministro excepcional, excepcional. Eu acho que poucas vezes o Ministério de Minas e Energia teve um ministro da competência, da vontade de brigar, da vontade de lutar, com interesse por Minas Gerais, que tem o Alexandre Silveira. Então eu posso falar para você, Altibonson, ele será mantido ministro, sabe? Não há por que mexer numa coisa que está fazendo uma revolução no setor energético brasileiro e no setor de Minas, sabe, desse país. Portanto, veja, eu ainda vou discutir muito com o PSD, vou discutir com os outros partidos políticos, porque eu não tenho pressa de fazer nenhuma reforma. Pois é, Marcelo? Essa reforma ministerial, ela vem sendo aí ventilada aqui em Brasília, pelo menos desde o final do ano passado. E aí vinha essa questão aí de aguardar as eleições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Passadas essas eleições, o presidente Lula já disse que não tem pressa. Outros nomes, que acabam sendo citados como possíveis componentes do governo Lula nessa reforma ministerial que devem ser contemplados é o da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela deve vir aqui para o Palácio do Planalto, já que ela acaba com o seu mandato. Seu mandato vai terminar à frente do PT. Nós temos outro nome também aí que vem sendo ventilado, é do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele vem sendo indicado aí para poder ocupar o Ministério da Agricultura. Só que há um certo impasse, Marcelo. Isso porque lá dentro do Congresso Nacional, para os parlamentares, não é bem visto que Arthur Lira venha para o governo Lula. Falam que ele tem mais poder lá dentro do Congresso Nacional. Lembrando que Arthur Lira faz parte da frente parlamentar da agropecuária, que acaba tendo também diversos impasses com o governo Lula. Então não ficaria muito bem que Arthur Lira pudesse vir fazer parte do governo. Mas isso tudo, Marcelo, são especulações. Ainda não há uma previsão, como o presidente Lula disse, que ele não tem pressa para poder fazer essa reforma ministerial. O que a gente está aqui em Brasília é aguardando, quais nomes vão ainda surgir, quem deve deixar os ministérios e outros nomes também que o presidente Lula deve confirmar que não vai deixar o seu governo, Marcelo. Marília Ribeiro, daqui a pouco ela volta conosco ao vivo, diretamente de Brasília. Mas agora é hora de análise da Deise Tioccari e o Cristiano Beraldo. Pelas palavras do presidente Lula, então, Rodrigo Pacheco deve ganhar visibilidade. A gente observa também estratégia já para 2026. O PT busca lideranças aí em outros estados. Então, se não tem, deve apoiar
possivelmente Rodrigo Pacheco nas suas pretensões possíveis aí, talvez, para ser governador lá de Minas Gerais daqui a 2 anos. E também nomes, haveria espaço para o Lira, Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco, como vocês avaliam? E essa reforma é uma reforma meramente política ou é uma reforma que vai cobrar justamente resultado dos ministérios? Olha, Marcelo, ela é uma reforma política, né? É difícil cobrar um posicionamento dos ministérios com a configuração que a gente tem hoje, né? E ela apresenta um dilema para o presidente Lula, que é equilibrar essa necessidade de fortalecer a base aliada dele, fortalecer uma base com o Centrão e manter a identidade programática do governo dele para 2026, sem ceder tanto espaço assim a essas legendas que querem uma maior representatividade, né? Isso pode acabar, se ele não souber fazer esse jogo, isso pode acabar complicando muito a configuração para a disputa eleitoral de 2026, né? Algumas legendas, por exemplo, como o MDB, o Republicanos, PP e União Brasil, eles têm representantes nos ministérios, mas existe um sentimento de subrepresentação entre algumas delas. E ainda assim tem o PSD, né, que controla os ministérios de Minas e Energia, Agricultura e Pesca, mas quer ampliar a sua influência na esplanada dos ministérios. Então o presidente Lula vai ter que fazer uma articulação e ela é meramente política e ela vai ser crucial para essa esplanada dos ministérios, porque ela vai ter que resultar numa articulação melhor com o Congresso Nacional. A gente falou aqui em outros momentos no Jornal da Manhã como a agenda do Executivo está refém do Legislativo. Então, essa articulação toda que é política, ela vai ter que viabilizar a aprovação de projetos essenciais, como a isenção do imposto de renda para rendimentos de até R$5.000, né? Então, uma das apostas do governo para melhorar a avaliação junto à população e vai depender. Essa isenção do imposto de renda é uma das grandes configurações que vão resultar dessa articulação na reforma ministerial. Então, é um xadrez político bem interessante, mas reitero o que eu venho falando aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan. O presidente Lula não vai ter vida fácil, o Haddad não vai ter vida fácil, não importa como aconteça essa reforma ministerial. Pois é, e chama atenção também a facilidade com que o presidente faz declarações que não têm absolutamente nenhum respaldo na realidade. Quer dizer que Alexandre Silveira está fazendo uma revolução no setor energético brasileiro, a gente tem que se perguntar onde está essa revolução. Nós não avançamos na exploração de petróleo na margem equatorial, sendo que é uma riqueza que precisa ser explorada pelo Brasil. De forma contrária, nós vamos perder essa oportunidade. Nós não estamos vendo a Petrobras sequer tomar ações para se desfazer das refinarias e essas refinarias poderem ser reformadas, sofrer investimentos, poderem ser modernizadas para que o Brasil pare de depender, por exemplo, da importação de óleo diesel, como acontece hoje. A gente não vê nenhuma revolução na produção de energia elétrica, por exemplo. Quer dizer, os estímulos, inclusive, que havia para os painéis solares estão aí ameaçados. Então, isso não é verdade, como também não é verdade que Rodrigo Pacheco é a grande liderança de Minas Gerais, colocando Rodrigo Pacheco como se fosse Tancredo Neves. Isso não é verdade. Aliás, o PT deixou uma marca péssima em Minas Gerais quando esteve à frente do governo do Estado. E hoje qualquer candidato apoiado pelo PT terá que vencer essa barreira de resistência, porque a população de Minas Gerais entendeu que ali não há um projeto bom para o Estado de Minas. Enfim, é um momento bastante delicado para o governo porque ele não tem resultados concretos a apresentar. E essa reforma ministerial visa ganhar fôlego para sobreviver politicamente até o final do mandato. Visa agradar os partidos para manter minimamente uma estabilidade na Câmara dos Deputados. Mas o governo não vai ter vida fácil, até porque os partidos que tendem a ser contemplados já declararam que não estarão automaticamente com o presidente numa eventual campanha de reeleição.